Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 11 de junho de 2023. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa que era misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, São Mateus vai narrar a sua própria conversão, o seu próprio discipulado. Mateus era um cobrador de impostos, era um judeu, cobrador de impostos para o Império Romano. Então, todos os cobradores de impostos, para os judeus, era um pecador público, porque ele oprimia o seu povo, arrecadando dinheiro, impostos, tributos para o Império Romano, para César. E assim como Jesus, lá no começo, chama Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, vem e segue-me, eles deixaram a sua rede e seguiram Jesus. Assim também, Jesus, ao chamar Mateus, que está ali na coletoria, ou seja, Levi, o nome de Mateus era Levi, e ali Mateus deixa tudo imediatamente e se coloca a seguir Jesus. E ele faz mais, oferece um jantar a Jesus e os seus discípulos e outros cobradores de impostos que estão ali. Mas também estão ali os fariseus, não para aprender com Jesus, com a conversão de Mateus, mas para poder criticar. E assim eles vão perguntar aos discípulos por que Jesus come com os pecadores e cobradores de impostos. E assim, Jesus, escutando, vai dizer uma profunda meditação para cada um de nós. Jesus veio chamar a todos, mas Jesus vai dizer que aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, Jesus se mostra como aquele que quer nos curar da nossa maior doença, que é o nosso pecado. Jesus vem resgatar das trevas do pecado que aprisiona, que nos cega, que nos cala, que nos oprime, para nos dar a cura perfeita, que é o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas misérias. E assim, Jesus dá esse ensinamento para os judeus, para os fariseus e para cada um de nós. Não vim para chamar os que têm saúde, não precisam de médico, mas sim de doentes. Quero de misericórdia e não um sacrifício. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Assim, São João, quando coloca como Jesus, dizendo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa verdadeira missão de Jesus ao Verbo se encarnar é pagar a nossa dívida do pecado e abrir as portas do paraíso para cada um de nós que verdadeiramente vive no pecado e se reconhece as suas fraquezas, as suas misérias. Nós vemos aqui Jesus dizer que quer a misericórdia e não sacrifício. No tempo de Jesus,
era oferecido muitos sacrifícios de animais ou holocaustos, mas as pessoas continuavam com seu coração duro. E assim Jesus diz: quero a misericórdia e não o sacrifício. É o que nós precisamos a cada dia da nossa vida, reconhecer que nós somos fracos e pecadores, mas a graça de Deus é abundante. Não há pecado tão grande que a misericórdia de Deus não alcance. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos esses doentes do pecado que Jesus quer resgatar para que nós possamos um dia viver a graça de, junto com os anjos e santos, viver a vida eterna no reino que Deus preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.